Um Cordeiro perfeito, um Deus verdadeiro. É sobre isso que vamos conversar nesse nosso tempo devocional de hoje. Eu quero a sua presença aqui. Desde já peço ajuda, já dá seu joinha aí para poder ajudar a plataforma a nos divulgar para mais pessoas. Temos falado há 3 dias sobre Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa, o que a Páscoa de fato significa. E hoje a gente encerra neste domingo falando sobre a necessidade de um cordeiro não somente perfeito, mas vivo, um Deus verdadeiro. Quero ler para você o que está registrado na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz o seguinte: ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Nós vimos na sexta-feira, você pode olhar aqui no canal, que a Páscoa é algo muito emblemático, não tem nada a ver com chocolate, muito menos com coelho. Páscoa é uma marca de Deus no povo que ele escolheu, uma ação especial de Deus tirando o seu povo, que estava preso, escravo no Egito, levando para uma terra que ele ia doar, que ele ia dar para aqueles que ele escolheu abençoar. Portanto, a Páscoa é algo que Deus estabeleceu, Deus criou, usou aquele recurso de matar um cordeiro, passar o sangue no umbral da porta, e a morte veio e matou todos os primeiros filhos de todos, menos daquele lugar que estava o sangue ali, ou seja, onde estava o sangue, a morte chegava e falava que não, que aqui está protegido pelo sangue. Esse evento da Páscoa traz consigo vários rituais para o povo de Israel, para o povo judeu, e diz para eles repetirem isso, porque não é só um evento que acontece num dia, mas precisa ser repetido. É pedagógico e ele não somente ensina, como aponta para algo lá na frente. Diante disso, ontem, na sexta, vimos sobre isso. No sábado, vimos João o Batista, no capítulo 1 de João, verso 29, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, aquilo que a Páscoa fez por vários anos, apontou, simbolizou, relembrou o povo daquilo que Deus fez, mas apontando para algo que ele ia fazer, se cumpre em Jesus. João olha para Jesus e fala: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, pensa comigo aqui uma coisa. Se Jesus morre e fica morto, o que ele seria? Hoje, neste domingo, o que Jesus seria? Apenas mais uma lápide, talvez mais um epitáfio, talvez somente mais um líder que se destacou na história, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Josué, com Davi e tantos outros, mas seria apenas mais um morto, apenas mais um morto. É aqui que entra, sabe, a virada, sabe aquele ponto de inflexão, onde as coisas vão, de repente elas sobem? É aqui. Porque Jesus é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também é Deus perfeito. E ele não fica morto, ele ressuscita. Ele volta da morte, ele paga o preço, ele derrama seu sangue puro, perfeito, seu sangue sem pecados por causa de mim, por causa de você, mas ele não fica morto, ele não permanece na sepultura, ele ressuscita no 3º dia, no domingo, como hoje. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que os mortos não podem louvar a Deus. O morto não pode fazer nada. O morto pode ser homenageado, o morto pode ter o nome dele numa rua, numa escola. O morto só serve para isso. Ser lembrado, talvez copiado em algumas coisas, seguir seus ensinamentos, mas ele não pode fazer nada para alguém que está vivo. Jesus não está morto, Jesus está vivo e por isso ele é Deus presente, Deus verdadeiro. Ele não é um exemplo na história apenas, mas ele é um Deus constantemente junto com o seu povo. Jesus, se fica morto, ele tem uma vitória apenas temporária, até aparecer um próximo vilão e precisarmos de um outro herói
mas ele de fato morreu e ressuscitou. Ele pagou de uma vez por todas pelo pecado através da morte e ressuscitou para estar presente junto com o seu povo. E diante do texto que nós lemos agora, vamos ver quais os atributos aqui, as qualidades que Jesus tem. Jesus tem todas as qualidades para ser Deus, para ser Cordeiro perfeito e Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Veja que o texto diz que ele é o protagonista, o ator principal de um plano eterno. Veja isso no verso 20, escolhido antes da fundação do mundo. Aquilo que Jesus fez, e fez muito bem feito, e fez de forma perfeita, não foi um arranjo na história, não foi algo que aconteceu no susto, não foi algo que Deus resolveu falar, vou fazer isso aqui porque não sei o que fazer mais. Não, é algo planejado, pensado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus vem para cumprir um propósito eterno. O texto também diz que Jesus entra em cena no momento certo. O verso 20 diz isso, agora nos últimos tempos foi revelado. Jesus não chegou adiantado e nem chegou atrasado, chegou no tempo certo, na hora que a gente de fato precisava. E por isso ele tem atributo para ser Cordeiro perfeito e Deus verdadeiro. Olha só o que o texto ainda ensina para mim e para você nesse nosso tempo aqui de reflexão, pois Jesus tem a missão de nos socorrer. Olha o que está aí no verso 20, por causa de vocês. Eleito, escolhido antes da fundação do mundo, chegou no tempo certo por causa de vocês. E quando fala vocês, você está incluído, eu estou incluído. Jesus veio por minha causa, Jesus veio por causa de você. Não se esqueça nunca disso. Mas vamos seguir olhando o que diz aí o verso 21. Pois Jesus também é uma conexão real, verdadeira entre Deus e os homens. O verso 21 diz, por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Olha, não tem como ligar-se, conectar-se, ter uma conexão verdadeira com Deus a não ser por meio de Jesus. Não existe. Não é a sua bondade ou a bondade de quem quer que você admire aí, que é capaz de fazer você conectado com Deus. De vez em quando a gente escuta umas conversas assim, né? Fulano era tão bom, Deus tem que ter recebido ele lá. Olha, não é essa a verdade da Bíblia. Quem faz essa ligação, a gente está assim, separado. Quem faz essa ligação entre nós e Deus é Jesus que entra no meio e vira a ponte que liga essas duas pontas. Sem Jesus, não existe forma de nenhum ser humano se ligar ao Criador. Por isso que o texto diz, por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus. Você nem consegue acreditar em Deus do jeito certo, se não for por Jesus. E por último, eu quero falar para você o que está ainda no verso 21. Depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu a glória. Tudo isso só é possível porque Jesus morreu. É verdade, Jesus, Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu, mas Deus o ressuscitou. Se ele tivesse ficado morto, seria apenas uma lembrança. Alguém estaria até hoje colocando flores no seu sepulcro. Até agora, eu e você estaríamos perdidos, mas nós só temos essa bênção que temos de Deus, porque Deus ressuscitou Cristo Jesus dos mortos. Sem a ressurreição, não tem salvação. Se Jesus não ressuscitou, está todo mundo perdido. E é por isso que nós cremos que a Páscoa vem nos lembrar isso, que na sexta-feira Jesus foi morto. Sábado ficou na sepultura, mas no domingo ele saiu de lá com poder e glória, porque Deus pensou nisso antes da criação do mundo. Porque Deus estipulou que a coisa fosse assim e que houvesse um tempo certo para isso acontecer, para isso ser revelado. Porque eu e você precisávamos disso, é o que diz o verso 20 até agora que a gente está lembrando. E ainda, porque Jesus é o elo que nos liga a Deus, ele veio se tornar essa ligação que eu e você precisamos ter. Ainda é porque ele está vivo, porque ele ressuscitou. Se Jesus tivesse morto até agora, seria apenas mais um na lista de tantos defuntos nobres que tem por aí, né? Tantas figuras
que morreram, que merecem a nossa lembrança, que deixaram marcas bonitas e tal, mas não seria Deus vivo e verdadeiro. Por isso, nessa Páscoa, no dia de hoje, celebre a ressurreição de Jesus. Lembre-se disso. Jesus é o Cordeiro de Deus, é Ele que limpa você do pecado, mas Ele é Deus verdadeiro, porque Ele morreu por causa de você, mas ressuscitou dos mortos. Vamos orar nesse instante. Deus querido, muito obrigado, porque Jesus ressuscitou. Eu te agradeço, Deus, pela verdade que está nesta declaração. Jesus está vivo e veio na hora certa que eu precisava, que meu irmão e minha irmã precisavam. Louvamos teu nome nesse instante, só te agradecemos, Senhor, porque a Páscoa para nós é um momento também de lembrar que Jesus é o Cordeiro do Senhor, Cordeiro perfeito, que morreu, mas ressuscitou, e por isso nós falamos com Ele e falamos agora com o Senhor em nome dEle. Amém. Deus abençoe você, um excelente domingo de Páscoa. Se tiver chocolate aí, pode comer. Se quiser me dar um, também aceito, gosto. Mas lembre-se, Páscoa é muito melhor do que chocolate. É Deus vivo e verdadeiro através de Jesus.